Você estava falando sobre Heurebecs, sobre a teoria da Heurebecs, coisas que o professor Valdo escreveu, a necessidade nossa de estudar. Mas, assim, se a gente parar para pensar, a gente tem um pouco dessa necessidade porque a gente esqueceu, né? De certa forma, é, as coisas que aconteceram em vidas anteriores, o que aconteceu no período intermissivo. Se a gente lembrasse do que aconteceu no último período intermissivo, na última vida que nós tivemos, talvez até nas últimas, até mais para trás, 2 ou 3, eu acho que todas essas questões que para a gente hoje formam o aspecto mais avançado da nossa cognição dentro da Conscienciologia, eu acho que a gente tornaria como uma consequência óbvia, né? Se você percebe que você tem um processo no passado com problemas para resolver com uma série de pessoas que você ainda não conseguiu resolver, a própria demanda da pré-intermissiologia, ela acaba se tornando um processo natural. E aí o que você está propondo aqui no verbete é basicamente que, se a pessoa aplicar a técnica da inversão existencial, ela vai conseguir lembrar, ela vai conseguir conquistar e estruturar isso, né? Pelo menos como um retorno num processo mais de longo prazo, ela sustentar a técnica da INVEX pelos próprios processos parapsíquicos, assistenciais, retrocognição. E eu vejo realmente que isso é uma realidade quando a gente conversa com pessoas que têm mais experiência na técnica da INVEX. Elas conseguem olhar a vida com uma visão um pouco mais consciencial, né? Não tem uma relação apenas pessoal. Então, tem uma visão, muitas vezes, de qual é a função delas na família, no trabalho, nos amigos. E aí, como eu também vejo isso com você, eu queria que você falasse um pouco sobre como que isso acontece na prática, como você acha que eu sei que você colocou algumas coisas no verbete, mas como que também o inversor ele pode também tomar partido para que isso aconteça de uma maneira mais presente ainda, de maneira a conseguir vivenciar com mais intensidade essa realidade. Eu acho, Léo, assim, primeiro sim, eu acho que a Invex leva a isso. Se você pegar, e esse verbete é um pouco resultado de uma autocrítica e de análise dos inversores veteranos com mais experiência que eu, começando a engatinhar em alguma coisa em relação a entender um pouquinho mais quem cada um é, né? Então, eu acho que isso é isso. Eu acho que não é só da Invex, obviamente, que eu estou dando um zoom na Invexes, mas eu acho que é a mesma situação quando a gente pega reciclantes com 30 anos de conscienciologia. Acho que a paradigma consciencial leva a isso, né? E aí eu não sei se é só um problema de memória, Léo, porque se fosse só memória, eu entendo que a memória é uma variável ultra importante, mas se fosse só memória, tem coisa que a gente faz nessa vida que não gosta nem de lembrar, né? De tocar, né? E é uma coisa bem palpável, intrafísica. Se a gente começasse a só lembrar, sei que você não falou isso, mas se a gente começar só a lembrar do passado, né, não necessariamente a gente chegaria nas conclusões, porque falta, às vezes, um arcabouço que é a própria vivência, que é a Invex, que o paradigma consciencial dá, que vai construindo uma estrutura cada vez mais consolidada para que essas memórias tenham um impacto positivo, né, que pouco a pouco é como se aí sim a gente vai lembrando do passado, a gente vai lembrando de quem nós somos, a gente vai entendendo o nosso papel. E sim, só queria reforçar dessa estrutura, né, que eu acho que a gente tem que ter para conseguir fazer esse movimento. Agora, enquanto inversores, assim, do ponto de vista de aceleração, uma coisa que eu acho importante, Léo, e eu acho que eu até coloco aqui no momento do verbete, é a gente tentar entender o porquê das coisas. Tentar ter um movimento ativo de entender o porquê de determinada situação. Vou te dar um exemplo. CCCI, nós todos estamos imersos na CCCI, participando da CCCI, e nós temos uma série de movimentos. Por exemplo, liderança dentro da CCCI é um tema que não é simples, né? A gente vive uma crise já de um bom tempo em relação à liderança. Uma coisa é a gente fazer essa afirmação, outra coisa é a gente debater o porquê disso, né? Querer entender como é que nós chegamos a isso, quais são os mecanismos que levaram a isso, existem algo que a gente pode fazer de maneira diferente. Eu acho que do ponto de vista do inversor, muitas vezes, e novamente correlacionando com os Zeitgeist que a gente vivencia, esses porquês eu acho que talvez hoje não sejam tão explorados de maneira natural.
Vou dar um exemplo que me marcou muito. Eu estava conversando com um inversor, já um inversor bem né, veterano, já mexe com muito tempo de Invex e tal. A gente estava conversando sobre alguns traços, a pessoa me pedindo um apoio, um feedback, e aí a pessoa chegou numa determinada conclusão, né, de um trafar. E aí eu perguntei para ela, e vem cá, e por que você acha que você tem esse trafar? E a pessoa, não sei. Tá, mas por que, assim, quais são tuas hipóteses, né? Eu sei que não é simples, mas quais são tuas hipóteses? Não sei, não consigo pensar. Eu, não, mas me dá uma hipótese, vamos raciocinar junto, vamos aprofundar. Aí a pessoa me falou assim, Felipe, eu não sei porque eu nunca me fiz essa pergunta. Eu não sei por que eu sou assim. Eu nunca parei para pensar o porquê que eu sou assim. E aquilo me chocou. Porque para mim é tão natural tentar entender o porquê, mesmo que eu não saiba, né? Tipo assim, eu não sei a resposta, mas pelo menos eu começo a, sei lá, matutar ideias, levantar hipóteses. E foi ali que eu percebi que esse não é um movimento tão natural. Na minha cabeça, isso era um movimento natural. Todo mundo pensa no porquê das coisas. Isso não faz muito tempo, tá? Então, veja, né, isso é uma coisa, né, que a gente debate bastante, né? Quando a pessoa faz de maneira natural, é muito fácil entender que todo mundo faz assim, né? Cosmovisão tem uma relação direta com, e aí o Marcelo até falou dos outros países, né? E você entender que existem coisas diferentes daquilo que você faz. Né? Viagem para outro país ajuda muito nisso. Então, eu acho que se fosse colocar aqui um item, é a pessoa ser mais inculcada com o porquê das coisas, sabe? De a gente tentar entender, por exemplo, a técnica da Invex é a técnica de otimização máxima da vida humana e a menina dos olhos dos serenões, como o Walter colocava. Por quê? Por que isso? Não simplesmente, nossa, que legal. Por que que é assim? De onde vem isso? De onde vem essa afirmativa? E conforme a gente vai fazendo os porquês, a gente vai aprofundando. Num primeiro momento, eu pensava muito na questão de ser uma técnica mais avançada. Quando eu li no Pacíficos, que é o início da carreira do Serenão, falei, pô, opa, Serenão já fez isso, e já fez isso muitas vezes. Então, como a Cris ali perguntou, eu já acho hoje uma abordagem que eu não tinha antes, que é, esse cara valoriza a Invex porque isso aqui foi o início da carreira dele. Então, conforme a gente vai pensando nos porquês, a gente vai cavocando cada vez mais, né? Então, eu acho que independente do estágio de Invex que cada inversor está, 1 ano, 6 meses, 10 anos, 30 anos, se eu fosse colocar um aspecto que eu acho importante no processo de ampliação da cosmovisão, é essa proatividade e querer entender o porquê das coisas, saber querer entender o porquê fazer pergunta, né? É mais difícil você fazer pergunta do que você responder pergunta, né? Fazer pergunta certa, né? Ou seja, saber aproveitar as oportunidades. Eu acho que isso não é simples e, dependente do estágio de desenvolvimento da Invex de cada um, eu entendo que é um movimento que todos nós temos que cada vez mais aprender a fazer. Eu não sei se era disso que você estava falando, Léo, mas... Tudo bem, Leonardo? Só mais uma pergunta, então, Felipe, dentro disso. Eu concordo com você. E aí, como que você vê o chancelamento das respostas, que você está indo mais ou menos para o caminho certo? Porque eu passei pouco tempo convivendo com o Valdo aqui em Foz, né? Só 1 ano. Mas o que eu via é que o Valdo ele fazia muito essa função. Ele acabava dando uma série de orientações e, a partir daí, você ia encaminhando, porque muita gente acabava não tendo a visão de conjunto que ele tinha, na verdade, não só a visão de conjunto, mas são temas abstratos que não dá para, muitas vezes não podem ser trabalhados de maneira objetiva. Então, mas agora que não está aqui, a gente precisa seguir com as nossas próprias pernas, né? Como que você vê esse processo acontecendo? Eu vejo que existe um outro movimento aí que é de autocientificidade, que a gente precisa também, né, aprofundar mais na conscienciologia, e eu, obviamente, me incluo nisso. Ou seja, o Walter falava muito que os fatos orientam as pesquisas, né? Ao mesmo tempo, muitas vezes a gente acaba escutando, discutindo, conscienciologia é pseudociência. Se a gente encarar a conscienciologia como sendo um instrumento de engenharia, ou seja, que eu vou fazer um experimento num laboratório fechado e todo mundo que fizer aquele mesmo experimento vai chegar à mesma conclusão, sei lá, a densidade do concreto, não é conscienciologia, não é isso. A cientificidade da conscienciologia se baseia na autocientificidade, né? Então, eu acho que esse movimento de levantar hipóteses, tentar entender as coisas e analisar os fatos, não fechar a questão, né, eu acho que é um movimento que todos nós temos que desenvolver. Não é simples isso. E isso tem uma relação direta com vamos dizer, o modo de pensar, né, a estrutura pensênica, né, o que está por trás
do nosso raciocínio, né? Quais paradigmas que nós estamos vivenciando. E eu acho que essa questão da autocientificidade, de olhar para os fatos a partir das pesquisas que a gente faz, eu acho isso bem importante e bem complexo. Não é algo simples, porque todos nós temos os nossos mecanismos de defesa, todos nós temos as nossas lacunas, as nossas emoções, e quando a gente fala de uma abordagem autocientífica, na realidade é o oposto de tudo isso, né? De mecanismo de defesa, de emoções, é uma questão fria, só que sobre nós mesmos. Então eu acho que, enquanto grupo, cada vez mais a gente tem que olhar para os fatos. O Valdo, obviamente, fazia muito isso, os fatos e parafatos, não é à toa que a própria estrutura, né, do verbete mudou ao longo do caminho. No início, tinha lá, né, a Cris vai lembrar, né, os fatos, como é que era? Fatos, atos, fatos e parafatos. Então, tinha uma ênfase muito grande nisso. Ao longo do tempo a gente foi modificando, mas essa abordagem do Valdo, fatuística, né, de sair da imaginação, mas olhar os fatos em si, eu acho que isso é uma coisa complexa e que, pelo menos, eu tento, dentro do meu limite, correlacionar as minhas hipóteses com aquilo que eu estou enxergando em termos de fato e parafato. Tudo bem, Léo? Até mesmo, né, Felipe, porque isso está intrinsecamente relacionado ao princípio basilar da conscienciologia, do paradigma consciencial, que é o princípio da descrença, né? Então, quando a gente fala de princípio da descrença, quando a gente fala de fatos para fatos, de postura científica, acho que isso está totalmente correlacionado, né? Traz muita lógica, né? Conversa muito bem aí. Gostou do vídeo? Nós somos a Assinvexis, uma instituição sem fins lucrativos e 100% baseada no voluntariado juvenil. Aqui você vai encontrar uma série de vídeos a respeito da conscienciologia e da inversão existencial, os dois temas que nós pesquisamos dentro da nossa instituição. Você vai poder acompanhar as pesquisas dos nossos voluntários e dos nossos pesquisadores. Então, curta esse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de acessar o nosso site www.assinvexis.org.